Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje eu converso com uma equipe linda que está aqui, toda online, direto. Bom, eu ia falar direto do Colégio Jean Piaget. Está todo mundo espalhado, como estamos já vivendo de um tempo para cá nessa nova realidade. Eu estou em casa, o Alexandre, diretor do Colégio Jean Piaget, está na escola, né? Eu reconheço esse quadro. Do João Santos. Eu reconheço. Eu tenho aqui também, mas a Mônica Figo, mas com as muretas também. E aí tem alunos espalhados pelo Brasil, inclusive tem gente em São Paulo, não é? E diretor, e também o coordenadores da escola. Aqui eu vou pedir para o Alexandre apresentar antes, só comunicar às pessoas o que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar da importância da iniciação científica, que é essa investigação que o aluno começa desde lá da educação infantil no Colégio Piaget e que segue aumentando todas as dificuldades até o ensino médio, mas que facilita demais no ingresso à universidade. E a gente vai conversar sobre isso, inclusive tendo depoimentos de alunos que já estão aí trabalhando no mercado já está no mercado de trabalho, inclusive. Então, Alexandre, boa tarde, muito obrigada aí por conversar com a gente e juntar, né, esse time lindo, e apresenta eles, por favor. Renata, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder falar um pouco do trabalho do Jean Piaget e dessa experiência que tem tantos anos aí que nós temos desenvolvido com os professores, coordenadores e alunos, né? Então, começando aqui a apresentação, Reinaldo é nosso coordenador da área de Ciências Naturais, professor de Química também no ensino médio, coordena o Fundamental 2 do ensino médio nessa área, né? A Mara é professora de Química, professora de Laboratório de Química, Laboratório de Biologia, né? E também é professora da disciplina PIC, Projeto de Iniciação Científica, né? A Samara é a nossa professora na área de Sociologia e também é professora de PIC, né? Que é o Projeto de Iniciação Científica, e ambos trabalham com a gente há muito tempo, com um resultado aí fantástico no desenvolvimento da garotada em termos de habilidades. A gente fala um pouquinho mais sobre o trabalho na sequência, né? Aí vou começar por ordem de idade, posso começar com os mais velhos, né? Eu tenho a Mariana, né, que está se formando em psicologia na Unifesp, né? Ela se formou com a gente faz 5 anos atrás e está agora foi contratada para trabalhar conosco esse mês, né? O mês passado, né, Mariana? Mês passado. Né? Vai trabalhar como assistente da psicóloga da escola, né? E aí eu tenho a Gabi, né? A Gabriela, que também estudou com a gente, se formou na classe da minha filha em 1996, é isso? Não, eu estou falando isso, confundido. Não, é 2016 ela se formou. Olha, a gente começa a confundir as datas, né? Então ela se formou em moda, já está trabalhando, está aí no trabalho dela. Então agradeço o tempo da Gabi, né, e do chefe ter deixado ela bater um papo com a gente no meio do expediente, né? E o João Vitor, que se formou com a gente em 2019, está fazendo uso da faculdade de farmácia e também teve uma experiência aí, todos tiveram uma experiência muito, muito rica no trabalho do PIC. Eu acho que eles podem depois comentar um pouco sobre esse trabalho. E eu só para fazer assim, um pequeno resumo que eu acho que vale a pena comentar, é que o ser humano resolve problema desde que surgiu. A questão é que a forma como você problematiza, você levanta as dúvidas, você organiza a informação, você pesquisa, estrutura o conhecimento e põe mais um tijolinho para outro que vem na humanidade entender essa informação como válida e como um conhecimento construído, isso faz toda a diferença, né? Então, o PIC, na verdade, ela é uma formação não só com objetivo no conteúdo que eles estão estudando, mas principalmente de compreender como o mundo funciona, como se estrutura o conhecimento, e a gente chama as habilidades soft skills, né? Porque eles trabalham em grupo, tem que se relacionar, tem que correr atrás da informação, muitas vezes não dá certo, a pesquisa dá errado, tem que lidar com resiliência,
né? E tudo isso são habilidades que você leva para o resto da vida. Porque também tem isso, o PIC ele não é nem só para ajudar na vida acadêmica e na vida universitária. Vocês são fortemente premiados também em feiras, né? E esse trabalho com feiras e a experiência com feiras também traz uma bagagem grande, né? Sim, não, com certeza. Eu acho que eles podem falar um pouco mais sobre a feira. Acho que todos aqui, ou quase todos, participaram de alguma feira. Eles participam Nacional da feira e Febrace, internacional. nacional e internacional, na Inglaterra também. Tem a feira aqui no Brasil, tem a feira na Inglaterra que eles participam. Né? Mas é uma experiência fantástica, né? Eu acho que eles podem falar um pouco sobre como eles se sentiram como estudante, o que eles também levaram dessa experiência e é útil, talvez, hoje na vida deles como estudante ou no mercado de trabalho, né? Vamos conversar, então, com os alunos, vamos? E daí a gente fala do orgulho dos professores e coordenadores ouvindo esses alunos. Eu acho que a surpresa também é gostosa, né? De ouvir deles, né? Essa experiência e a importância disso na vida profissional. Vou começar com a Gabriela, que está agora no trabalho, é isso, Gabi? Isso, estou aqui trabalhando. Tirei uma pausinha para conversar com vocês. O que trouxe para você de experiência e segurança, né? Acredito também, quando você entra numa nova fase, num passo diferente, que é o ingresso à universidade, né? Primeiro que no meu terceiro ano, a gente conseguiu tratar um tema que foi mais proveitoso, assim, que eu consegui já trazer mais próximo da área que eu ia trabalhar, né? Porque no Fundamental 2 a gente ainda só fazia com ciências naturais. E aí no ensino médio a gente começou a usar a área de ciências humanas, né? Que já era o que eu sabia que eu ia atuar. E foi muito bacana, porque eu entrei na faculdade e, assim, eu já imaginava que teria uma exigência acadêmica, né? Porque a gente aprende isso no colégio. Mas as pessoas que entraram comigo, elas não imaginavam, porque não são todos os colégios que exigem esse embasamento acadêmico, né? E as pessoas vão entrar para fazer moda, elas acham que não vai ter absolutamente nada de estudos acadêmicos e fazer texto e iniciação científica e que só vai chegar lá no quarto ano e, de repente, você vai saber fazer uma monografia na ABNT, né? Só isso. Então, foi super importante porque, além dessa parte técnica, né, e a linguagem acadêmica que eu já tinha um conhecimento, eu já tinha uma prática, né, porque eu acredito que não é só você saber fazer, você tem que ter a experiência da escrita acadêmica, porque é uma coisa que ela vai amadurecendo com você, senão é uma coisa muito robótica e você não tem uma desenvoltura, parece que é um robô escrevendo texto e acabou. Então, já foi bom porque eu já tinha uma experiência nisso e, ao mesmo tempo, a vivência de trabalho em grupo, né? Então, foi assim, me deu uma alavancada boa e eu consegui levar os anos à faculdade mais tranquilos por ter essa carga já um pouco mais adiantada por conta do colégio, assim. E o despertar, né, pela pesquisa, pela investigação, também te ajuda. Ela trabalha com moda hoje, te ajuda muito, porque moda é investigação o tempo inteiro, né? De tudo, de cultura, de história, de materiais, de todos os lados. Então, ajuda bastante, né? Agora, o João acabou de se formar, né? Entrou faz um ano, né, João? Que está em farmácia na USP, né? Isso. Estou cursando farmácia. Eu entrei em 2020, né? Me formei no colégio em 2019. E, infelizmente, já peguei a pandemia logo de cara. Mas, para mim, o PIC, né, que quando eu entrei no ensino médio já era o PIC, foi muito interessante. Na real, o PIC ele acabou mudando toda a minha concepção do que eu queria para minha vida, tipo, como um todo. Porque antes eu estava querendo prestar medicina. E aí, tipo, quando eu fui desenvolvendo o PIC junto com a Mara, que a Mara foi minha orientadora os 3 anos que eu fiz o PIC na escola, e aí, tipo, eu fui me apegando mais um pouco à pesquisa e à química em si também, porque a química no ensino médio é bem mais aprofundada do que eu tinha tido até o momento. E aí eu fui vendo que eu gostava muito disso, tipo, de química, de laboratório, de pesquisa, e aí eu fui vendo que talvez, tipo, medicina não fosse para mim. Tipo, por mais que eu saiba que, obviamente, médicos pesquisam também tudo mais, eu queria alguma coisa mais focada já na graduação mesmo, para, tipo, laboratório e tal. E aí foi quando, tipo, eu desisti da medicina e fui pesquisar novos cursos e tal, e me encontrei na farmácia. Então, tipo, o PIC para mim foi realmente
um ponto de viragem, assim, foi tipo uma coisa que mudou bastante o que eu pensava sobre o futuro. E é uma das coisas que eu mais levo, assim, do PIC. Legal isso, né, Mara? Porque a gente está falando justamente depois que eles ingressarem na universidade, mas o João trazendo essa... Porque essa dúvida, né, Mara, é uma coisa que a gente consegue... vocês conseguem trabalhar também já no PIC essa insegurança da dúvida, de que área seguir, né? Aí já é uma investigação, inclusive, para isso, né? Exatamente. Então, os alunos, muitas vezes, eles escolhem a área do PIC para conhecer algo que ele não teve experiência ou porque ele quer confirmar se é aquilo mesmo que ele deseja. Então, a gente tem alunos dos dois tipos, né? Quero saber como é e, olha, quero ver se é isso mesmo. Né? E no caso do João, foi muito interessante porque eu consegui acompanhar essa transformação quando ele decidiu que ele queria fazer isso. Então, é importante para nós, né? Você participou do processo de uma escolha profissional de um aluno que você acompanhou durante anos dentro da pesquisa e da iniciação científica. Né? Muito gratificante. A ligação de vocês fica bem forte mesmo, né? E a entrega deles também aos coordenadores, aos professores. Tanto Com certeza. Ligação essa que faz a confiança aumentar, né, Alexandre? Porque teve até uma contratada agora, nova, que está trabalhando junto com a Valquíria, que é a psicóloga da escola, e isso mostra a confiança mesmo dos alunos que você tem, né? Então, a gente conhece o perfil dos nossos alunos, né? Eles trabalham com a gente há muito tempo, estão com a gente muitos desde a educação infantil ou do Fundamental 1. Então, a gente tem uma preocupação não só com uma base forte de conhecimento, mas com atitudes, com habilidades, com relacionamento. E eu acredito que quando a gente forma um aluno, eu fico muito feliz de poder contratá-lo. Muitas vezes, obviamente, a gente não tem a condição de contratar, porque não é o campo dele de atuação. Né? Mas o fato da Mariana apresentar atuando na área da psicologia, eu tenho certeza que ela vai ser uma excelente profissional por quanto atuar aqui no Jean Piaget. Isso eu não tenho dúvida. Como eu contrataria a Gabriela e o João Vitor, por exemplo, se tivesse o campo de atuação, porque são alunos que têm muito a ver com o perfil da escola. Né? Mas a Mariana pode falar um pouco mais, né, Mariana? Né? Quando eu fiz também, assim como a Gabi, ainda não chamava PIC, mas entrei em contato com isso quando retornei para a escola. E é interessante também que antes dessa experiência, né, de agora, logo que eu entrei na faculdade, eu fui até o colégio para pedir para conhecer, e eu estagiei durante um tempo, logo no meu primeiro ano de graduação, e também foi uma confiança já desde o princípio, e agora nesse retorno que é muito gratificante mesmo de ser reconhecida dessa forma. E eu acho que essa matéria em específico, né, é uma super porta. Eu concordo muito com o que a Gabi falou, desse diferencial que o aluno do Jean Piaget sai com essa experiência, porque isso não é comum, é muito, muito, muito incomum, tanto de formação ABNT mesmo, de saber estruturar um trabalho científico, realizar uma escrita com uma referência confiável e tudo mais, até realmente trabalho em equipe, que é um exercício que a gente faz desde sempre, né? E é um cuidado que tem também. E essa parte do João, de também trazer que mudou a visão dele, eu acho que a minha experiência foi de ter esse olhar crítico dentro da faculdade. Porque na faculdade a gente tem o campo de iniciação científica um pouco mais forte, né, em geral, nas faculdades, do que é nas escolas. E eu já estava com esse olhar. Então, quando eu cheguei, eu não precisei conhecer a iniciação científica, eu já sabia, eu já tinha feito. Então, eu pude já partir para o que me interessava e iniciar com a iniciação científica na prática, ao invés de ter todo aquele tempo de conhecer o que é, como faz e tudo mais. Então, eu acho que isso são diferenciais, assim, que tem traços no nosso perfil e no nosso currículo, em tudo que a gente vai produzir, enfim, nesse avanço, né? Eu tenho que ir para o intervalo. Na volta, eu já quero conversar com a Samara e com o Reinaldo, que eu estou vendo aqui a fotinho, o rostinho da Samara, toda orgulhosa ouvindo os alunos falarem. A Samara, que é tão ligada ao PIC, né, junto com os alunos. Eu vou e já volto. Hoje eu converso com um time incrível do Colégio de Jean Piaget,
e a gente está falando sobre a importância da iniciação científica que acontece desde a educação infantil, mas a gente está hoje com alunos, com professores, com coordenadores e o diretor da escola, o Alexandre Vieira. E eu saí do bloco falando que a gente já ouviu muitos alunos, ouvimos a Mara, coordenadora, e eu estou vendo aqui o rostinho da Samara, que é ligada ao PIC, que tem um trabalho tão forte com os alunos, toda orgulhosa, né? Eu fico muito orgulhosa, porque eu acho que esse é a maior gratificação de qualquer professor, né? É ver os seus alunos formados, felizes, desempenhando, né, dando o seu melhor nas suas carreiras. E é interessante a gente pensar, né, que o PIC ele consegue abranger uma diversidade de áreas do conhecimento, e a procura que os alunos têm na minha área é totalmente o contrário em relação à da Mara, por exemplo, né? Geralmente os alunos que vão para a área das ciências da natureza, eles já querem discutir, querem abordar essas questões relacionadas a campo de trabalho. Em ciências humanas, ao contrário, eles tendem a tentar entender o cotidiano, né? Fenômenos culturais, questões de comportamento, sexualidade. Então, a gente tem um trabalho de formiguinha, eu acho que também na questão da formação crítica, né? Então, acho que vai muito além somente de prepará-los para o mercado de trabalho, é uma questão de formar pessoas de caráter, pessoas que terão um olhar crítico, uma participação ativa, né, na sociedade. Então, é muito gratificante quando a gente acompanha, né, o processo de desenvolvimento deles no ensino médio e percebe que eles compreendem o mundo de uma forma mais ampla, saindo um pouco até da sua zona de conforto. Então, isso para mim, assim, encontrá-los depois e ver o quanto eles se tornaram pessoas responsáveis, assim, estão felizes com as suas vidas, é muito gratificante. E extremamente necessário, né? Porque antigamente a contratação nas empresas era por quem tinha doutorado, MBA, né? A parte técnica, mas hoje a relação humana, interpessoal é muito importante, é levado muito a sério, né? Na contratação das empresas. Reinaldo, cadê o Reinaldo? Tudo bem, Renata? Tudo bom? Eu falei da Samara toda orgulhosa, mas você participa aí, né, coordenando toda essa área há tantos anos, né? E ver os alunos aí ingressando já no mercado de trabalho é sensacional para vocês, né? Eu acho que, assim, fora todo o orgulho que isso dá, né? Eu acho que a gente saber que a gente, com o nosso trabalho de formiguinha, a gente consegue auxiliá-los tanto no quesito formação acadêmica, quanto o de relacionamento, como você falou das questões interpessoais, quanto na escolha profissional, né? Eu acho que, assim, de repente, o nosso trabalho, ele abrange muito mais do que, às vezes, a gente tem até a própria noção, né? Quando a Samara falou do pensamento crítico, eu acho que, assim, isso é fundamental. É uma das bases do nosso trabalho, é desenvolver nessas crianças o pensamento crítico, né? Eles estão inseridos numa sociedade. Se ele não tiver um olhar crítico para essa sociedade e pensar em soluções para essa sociedade, o que vai ser do mundo futuro? Exatamente. Né? E aí vocês vê aqui, né, todos eles, meus alunos, foram meus coordenados, mas e você vê se tornando, né, mulheres, homens participativos na sociedade e que estão contribuindo, e que lá atrás, né, lá eu vou até ser um pouquinho mais longe, lá no 6º ano, quando a gente tenta desenvolver neles a observação científica, né, que eles possam olhar mais atentamente para o mundo que os rodeia, né, e a gente vai levando pouco a pouco, inserindo nisso, né, um lado mais acadêmico, até chegar no ensino médio e conseguir desenvolver deles a capacidade de um pensamento metodológico para solucionar esses problemas. Puxa, isso é maravilhoso, né? Eu olhar uma criança do 6º ano e olhar essas 3 pessoas que estão aqui, né, relatando tudo isso, e saber que a gente participou de alguma maneira, é muito legal, é muito gratificante. E ouvindo você falar, não tem como a gente não deixar de comparar e de pensar, né, Alexandre, o mundo que estamos vivendo hoje, né? O Reinaldo falou
desse suporte como indivíduo mesmo, para você lidar com as intempéries, com as instabilidades, com a adversidade que é a vida, mas também como esse mergulho na iniciação científica, já de investigação, que vocês já trabalham lá atrás, como isso não deve ter ajudado quando a escola teve que passar rapidamente, por conta dessa pandemia, para o online, né? Porque a investigação ela é muito para dentro também, né? Você buscar a sua concentração, o seu foco, a sua atitude individual na frente das suas questões. E essa habilidade já desenvolvida para os alunos agora, nesse mundo online, deve ter dado uma contribuição também, né, Reinaldo? Não? Eu acredito que sim, né? Eu acho que assim, porque pesquisa é introspecção. Sim. Né? Pesquisa é um trabalhar solitário, mesmo que seja em grupo. Né? Eu falo para eles, sempre falo isso, né? Que assim, quando você faz a pesquisa e você está motivado, né, por uma necessidade da sociedade de resolver aquele problema, você tem toda a vontade de fazer isso. Esteja junto, em grupo, esteja sozinho, você vai querer realizar essa tarefa. Eu acho que esse momento que a gente vive é o momento onde a introspecção está fazendo mais parte da nossa vida, porque nós estamos isolados. Né? Exatamente. Então, eu acho que sim, eu acho que isso também dá uma certa basezinha de ajuda também. Alexandre, nunca foi tão forte a base, né, e o slogan, a filosofia do Jean Piaget de ser um cidadão para o mundo, né? Porque hoje é isso, nós estamos conectados o tempo inteiro com o mundo, e essa base do ser humano que vocês também sempre cultivaram e deram importância, porque, como o Reinaldo falou, a introspecção, nunca estivemos também tão introspectivos, né? Então, como foi importante também essa base conosco, e aí eu entendo com os alunos também, né? A gente fala, né, na nossa slogan, a gente fala o melhor de você em qualquer lugar do mundo, né? Então, é um pouco isso, né? Porque você ser o melhor de você a cada dia que passa, ou seja, você tentar se superar, ele vem de um processo forte de autorreflexão e de você se entender nessa sociedade, né? De você se problematizar e pensar o que eu posso fazer para mudar ou para eu melhorar como pessoa, né? E isso demanda muita capacidade de autonomia, muita capacidade de resiliência, porque nem sempre o dia seguinte é mais fácil que o dia anterior. Muitas vezes ele é mais difícil e você enxerga mais problemas e se torna mais difícil. Então, quer dizer, eu acho que o PIC, nesse sentido, ele contribui, porque é muito mais fácil você seguir um modelo de eu tenho uma aula, eu faço exercício, eu estudo os exercícios e faço uma prova. Esse é um modelo muito mecânico, muito simplista e muito fácil. Dependente do professor. Muito dependente. Agora, quando você joga uma situação problema, você dá uma série de literaturas e ele sai correndo atrás, começa a ler, não sabe o que ler, lê errado, faz um resumo inadequado, senta com o orientador. Isso dá um trabalho do cão, isso dá muito trabalho para o aluno e realmente é difícil, né? Não é um processo fácil, porque ele tem que descobrir o próprio caminho, e é um pouco o que o Reinaldo falou, né? É um processo de ele ficar introspectivo e lidar com essa frustração da dúvida, a frustração de que caminho que eu sigo, qual é o material que eu vou usar, qual a referência que eu vou me basear, que linha que eu vou construir de argumentação, né? Então, cada projeto de pesquisa é quase que, entre aspas, um pequeno projeto de vida, que naquele ano você está fazendo e tentando resolver aquela situação que é angustiante, que você vai, no final, para uma apresentação, você vai ter que expor o seu trabalho para uma banca, você vai ter que passar por uma criticidade de uma sociedade que no dia a dia você também está passando por ela, né? Todo dia você está sendo criticado, vamos colocar assim, não necessariamente positivamente ou negativamente, mas você está sendo visto, você tem que se posicionar sobre as suas decisões, né, que você tem que tomar. Então, eu acho que o PIC ele acaba fortalecendo muito essa experiência de vida. Eu acho que acho que o aluno que talvez tenha tido essa experiência possa estar um pouquinho mais preparado para lidar com o mundo de hoje tão incerto, né? Com certeza. Eu poderia aqui ficar conversando com vocês o tempo todo, mas o Gui já me avisou que estouramos o tempo. Mas foi bom terminar com essa sua fala, Alexandre, porque
mostra muito fortemente a importância da escola, não só nas cadeiras, né? Na sala de aula, no mundo acadêmico, na entrada do mercado de trabalho, mas como ser humano mesmo, como essa estrutura que sim pode ser dada com uma conexão família e escola, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê essa importância. Então, todos vocês estão de parabéns e muito obrigada por ter passado aqui um momento do tempo de vocês conversando com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Esse foi mais um programa Tudo Obrigada, Bom. Renata. Obrigada. E fica tudo que a gente conversou aqui, fica para vocês pensarem em casa, né? Como vocês estão investindo na educação dos seus filhos, né? Quando a gente vê essas eu ia falar crianças, eles vão me achar esses estudantes felizes, os professores, coordenadores e mantenedor aí orgulhosos, né? Essa integração deles faz a gente refletir como é muito importante pensarmos na educação dos nossos filhos.